copiar a lição da lousa, será que é tão importante assim? Vamos conversar um pouquinho do que você pode fazer, como você pode fazer e quando você pode fazer quando o seu aluno tem dificuldades em copiar a tarefa da lousa. Olá, que alegria ter você aqui no canal da Inclutopia. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fabiana Leme, se é a primeira vez que você está aqui, não é? Sou pedagoga e o meu trabalho é implementar, é trazer conteúdo e informação para que a educação do nosso país realmente se torne inclusiva. Então, me acompanha aqui nesse conteúdo de hoje que a gente vai conversar sobre estudantes que têm dificuldade de copiar a tarefa da lousa, o que fazer, quando fazer, como fazer. Será que é tão importante assim ele copiar a tarefa da lousa? Ou será que não é importante? E se não é importante, por que eu coloco a matéria na lousa? Então, é bem importante que a gente converse sobre essa questão, tá? Antes de eu continuar aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, curtir esse vídeo e não esqueça, né, de ao final deixar seus comentários, falar se você tem essa dificuldade ou não tem, não é? Porque é bem importante saber se esse conteúdo realmente está te ajudando. A nossa proposta é que o conteúdo seja prático, não é mesmo? Simples e que você veja uma mudança no seu dia a dia, essa transformação na sua prática. É para isso que a gente está aqui, combinado? Então, olha, a questão da lousa, né? A questão da escrita manuscrita. Mesmo com toda a tecnologia, não é? Onde você tem, não é, computadores, celulares, tablets, a escrita manuscrita, ela tem um papel importante, né, na nossa sociedade e no nosso desenvolvimento neuronal, sim. Porque quando eu escrevo a tinta, quando eu escrevo com a caneta, com o lápis, não é? No papel, eu tenho circuitos neuronais diferentes que são ativados do que quando eu estou digitando no computador, ou quando eu estou, de repente, digitando aqui no meu celular ou no tablet. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes você vai escrevendo o corretor, não é? Do computador ou do celular, vai dando ali as opções e você vai seguindo. Quando muitas vezes você escreve uma palavra assim, no papel, e aí você olha e você fala, nossa, que esquisito, será que é com 2 S's mesmo? Será que é com C cedilha? Porque você se depara, não é? Com uma outra forma de escrita. Então, a escrita, vamos dizer assim, no papel, ela é importante. Assim como os estudantes com cegueira que vão aprender o braille, também precisam tanto escrever em braille quanto ler em braille, auxiliando a questões como ortografia, que a gente tem uma fixação maior quando a gente traz isso para o papel. Além disso, não é mesmo? Sabendo das condições das escolas no nosso país, que é um país muito grande, muitos professores e professoras, como recurso mesmo, eles vão ter só a lousa, o giz, não é? E o estudante vai ter um caderno e um lápis ou uma caneta para escrever. Muitas vezes tem lá o recurso, o livro didático, etc. Mas é com esse recurso que o professor conta. Então, a gente precisa saber o que fazer quando o estudante tem dificuldades para tirar essa tarefa do quadro, para copiar a lousa. Primeiro, é bem importante você verificar algumas condições do seu estudante. A questão da idade, não é? As crianças pequenas têm dificuldades mesmo de se organizar, fazer essa cópia, olhar para a lousa que está escrito, né, no sentido vertical e trazer para o plano, não é? No caderno, o que está lá e fazer essa transposição. Então, essa coordenação visomotora, não é? Olho e mão, ela vai sendo treinada. Então, verifique a idade do seu estudante e se você está com uma exigência maior do que é para a faixa etária dele. As questões visuais do seu estudante, se ele está forçando muito para enxergar, se ele tem dificuldades para enxergar de longe, muitas vezes ele tem um campo visual restrito, então é importante verificar. E questões motoras mesmo. Então, de repente, um estudante que tem uma deficiência física e tem uma instabilidade motora, uma dificuldade motora, vai trazer um desgaste muito grande numa cópia muito longa. Uma outra questão, né, nessa questão da condição, é verificar se ele tem dificuldades na organização, se ele se perde na lousa, se aquilo é muito cansativo, para a gente poder ter a estratégia correta para cada uma dessas questões, certo? Se a questão é uma questão mais de organização, uma dificuldade de se organizar
nessa questão da lousa, é importante que você traga algumas estratégias para facilitar a organização desse estudante e acompanhar o uso do caderno. Porque se ele está com dificuldade de se organizar, você tem que acompanhar e orientar o uso do caderno. Utilizando cores, fazendo marcações na lousa, mostrando para ele, olha, você vai começar aqui, terminar aqui. Quando ele terminar, você faz a segunda sinalização, né, para que ele vá se organizando aos poucos e não tudo de uma vez. Porque se ele tem dificuldades na organização e ele precisa se autorregular, se organizar e dar conta da lousa, alguma coisa vai ficar complicada. Ele pode apresentar sonolência, irritabilidade, hiperatividade, comportamentos inadequados, começar a rabiscar o caderno. Então, você tem que ter uma estratégia aí para o seu estudante. Uma outra questão é qual o tipo de letra aquele estudante ainda necessita. Se todos os estudantes já fazem a leitura da letra cursiva, mas você tem lá 1 ou 2 estudantes que ainda precisam da letra de forma maiúscula, é importante respeitar esse momento. Se não, na lousa, no material que é entregue para o estudante. Porque senão, além da dificuldade, não é, de se organizar, você traz uma letra que ele ainda não está apto a realizar, é lógico que a cópia vai se tornar muito complexa. E é bem interessante que muitas vezes a gente tem um objetivo, que é que o estudante realize a atividade, que ele faça a leitura, mas ao próprio momento da cópia, se ela é muito longa, no momento com uma letra que não está apta para aquele estudante, que ele está dando conta daquela letra, o objetivo da aprendizagem do conteúdo, ela não vai se efetivar. Se o meu objetivo é que ele aprenda lá o conteúdo relevo e que faça os exercícios, não é? Eu vou precisar pensar numa estratégia se ele tem uma dificuldade muito grande na cópia, não é? Então, eu vou trazer uma parte de cópia, uma parte eu vou entregar pronto, impresso, ou o colega copia com carbono. Lembra da folha carbono? Eu sei que é um recurso meio antigo, mas muitas vezes a gente precisa improvisar na escola sem recurso financeiro. Então, às vezes, o colega do lado com um carbono entrega para ele aquilo copiado e eu consigo trazer isso mais uma qualidade para o ensino, para o estudo desse estudante, né? É bem importante falar dessa questão do carbono. Por exemplo, você tem um estudante com deficiência física. Muitas vezes ele tem uma deficiência física como uma condição chamada mielomeningocele, ou espinha bífida. Então, ele tem lá uma questão na medula, né, uma má formação na coluna. Muitas vezes, a dificuldade dele é na marcha, então ele é um estudante cadeirante, mas dependendo da altura da lesão, ele pode ter questões que impactam na questão dos braços também. Então, copiar para esse estudante traz um cansaço físico muito intenso. Então, eu já vou entregar esse conteúdo copiado, impresso para ele, né? Para que ele possa usar, né, todo esse se desgastar na escrita somente na resposta, não é? Ou copiando pequenos trechos. Então, sempre converse, né? Faça uma entrevista com a família, peça os dados direitinho para verificar se a condição física não precisa de um suporte, né? Assim como os estudantes com baixa visão, que às vezes eles demandam um esforço muito grande para realizar uma cópia, né? Então, às vezes a gente traz isso já impresso, priorizando a aprendizagem e a resposta, tá bom? Então, vamos dizer assim, essa observação do professor, ela é bem importante. Muitas vezes a gente taxa o estudante de ele tá com preguiça, então ele tá com dificuldade, ou é assim mesmo. E a gente, muitas vezes você vê lá o estudante fazendo um monte de minhoquinhas, imitando letra cursiva, e fala, poxa, ele não aceita de outra forma. Então, a gente tem que pensar na estratégia para que aquela atividade que é importante, que você trouxe para a lousa, realmente faça sentido para o estudante. Isso é adaptação, isto é acessibilizar o conteúdo e trazer a aprendizagem. Me conta aqui nos comentários se esse conteúdo te ajudou, se você consegue ver isso na prática, se você já aplica isso na prática. Eu adoro conhecer o trabalho de vocês, né? E saber que a gente está refletindo junto, porque eu aprendo muito com os comentários, com os relatos que vocês trazem. Combinado? Espero vocês nos próximos conteúdos. Até mais!